quando você olha, de certa forma, os produtos de crédito, ele citou um que eu nunca vou ter na Root Capital, que é o fundo D0D1. A gente também não tem. Esse é aquele fundo que você pode tomar um resgate num dia gigante, você tem que vender no dia. Isso tem que pagar em um dia. Isso é horroroso. Isso, assim... O gestor fica, né? Exato. E o mercado de crédito não é igual ao mercado de bolsa americana, que é super líquido, que você tem aquele... É balcão. Bid offer ali perfeito, fechadinho, não. O negócio pode abrir e tal. Então, é horrível. Esse produto a gente nunca vai ter na Root Capital. A gente tem uma área de high grade, né? E eu acho que é importante entender o que aconteceu no país para ver por que a gente está nesse cenário que você citou, que para mim é um dos grandes medos que eu tenho no mercado de crédito atual. Eu tive esse medo igual em 2019 e tive esse medo também na metade para o final de 2022. Só que agora ele está um pouco amplificado. Por que ele está um pouco amplificado? Imagina que você é um cara de high grade que, infelizmente, tinha lojas americanas. Você teve que falar para os seus investidores. Mais de 1.000 fundos tinham loja americana. Então aquela coisa, vou investir em 5 fundos para ter descorrelação, não serviu para nada. Quase todo mundo tinha a mesma coisa. Aí o cara tinha Light. Ai, meu Deus, Strike 2. Mais de 500 fundos tinham Light. Eu tinha, sei lá o que abriu. Esse exemplo mesmo que ele deu, o Braskem, que abriu para 7. Ele pegou fechando. Mas teve gente que pegou abrindo. Eu tinha, sei lá, foram N nomes. Então, hoje, esse cara não pode errar, certo? Ele não pode ter que... Porque pensa, o fundo dele vai dar o quê? Tipo, CDI mais 1, vamos supor. Não, se ele tinha Americana, aí se ele tinha Light, 1% em Americanas, se ele fizer tudo certo, ele vai entregar CDI. E tem o custo do fundo. O fundo tem que pagar a taxa de administração. Já tá devendo que eu custo. Já tá abaixo do CDI. Então ele não pode ter outra. Então começa aquele conceito meio que do americano que é o flight to quality. Eu sei que a Vale do Rio Doce não vai quebrar. Eu sei que o Itaú não vai quebrar. Só para dar nomes aqui, para quem está assistindo, assim, referenciar. Então todo mundo passa a comprar a mesma coisa. Aqueles 1.000 caras que tinham Americanas, agora esses 1.000 caras começam a ter aqueles papéis que todo mundo está confortável que não vai quebrar. E vai entrando dinheiro, como você bem descreveu, na indústria, principalmente para esses fundos líquidos, que muita gente olha assim, Americanas foi em janeiro, né? A gente já está agora em maio. Então se você olha os 12 meses, a lâmina de 12 meses, é maio contra maio. Tá lindo. Então, e quem performa melhor foram os fundos que perderam muito de janeiro a março. Então, o cara olha lá na plataforma, vê a lâmina de 12 meses, os fundos estão voando. São os fundos, normalmente D0, D30. Então, assim, muito dinheiro entrou para esse tipo de fundo e esses gestores não podem, não querem ter mais problemas de crédito, acabam comprando muita coisa parecida e aí vai fechando. Então, o meu medo hoje é que daqui a pouco, e crédito não é que nem equities, que você pode subir sempre. A ação pode ser 1, 2, 3, 10, 15, 1.000, 1 milhão. Olha a NVIDIA aí. Crédito não, você tem o spread. O spread pode chegar até 0. Né? Ele não pode quintuplicar. Então acho que a gente está chegando no momento, quando eu olho em 2019, antes do Covid, estava muito baixo. E quando a gente olha em 2022, por conta do excesso de liquidez, estava muito baixo o spread. Aí veio o Americanas e tudo mais, abriu e voltou a estar muito baixo de novo. Então a gente já não tem um evento de crédito faz um certo tempinho, espero que não tenha. A indústria calmou, entrou bastante dinheiro, só que o problema é quando você tem uma conta que não fecha. Se você está comprando debêntures a CDI mais meio, o custo do fundo é maior. O fundo vai passar a render abaixo do CDI, então você vai ter, de certa forma, uma performance abaixo do CDI, então o seu investidor vai perguntar, por que eu estou aqui? Então, para não chover no molhado, o que a gente está fazendo nesse momento? O Sérgio Pessoa, que toca a nossa parte de high grade estruturado, que é um high grade D60, eu saio do D0, como eu falei, eu vou para o D60, ele começa a sair dessas operações super óbvias, que está todo mundo, já realizando o lucro que ele teve nesse período e mudando para coisas um pouquinho mais estruturadas, que deixaram de ser palavrão, tipo cota sênior de FDIC, que é crédito. Super sênior, com muita subordinação, com muita garantia, com bom originador, com bom histórico, e que vai te pagar um CD mais 3, um 3,5, que no agregado eu vou entregar CD mais 2,5 para o investidor. Porque se eu comprar isso que está todo mundo alocado e fechando muito, como você falou, eu não vou entregar um CDI mais 2, 2,5, vou entregar CDI. E para entregar CDI, é melhor o investidor comprar uma LFT, não investir em crédito. O risco não faz sentido. Acho que vou pegar esse ponto do Rafael, eu vou concordar com algumas coisas, discordar de algumas outras, mas a assim que é bom, assim que é bom. Agora que eu pego agora o episódio começou. Tá só começando. Agora a conversa começou. Eu acho assim, vou tentar fazer aqui olhar o copo meio cheio, tá? Da história. Primeiro assim, eu concordo com ele, a gente também estava bem pessimista em relação à assimetria dos spreads de crédito no final de 19 e no final de 22, tá? E aí lá, como eu tenho um book no multimercado,
fica muito óbvio o nosso posicionamento, porque, por exemplo, no multimercado, no final de 22, a gente baixou a alocação de crédito da Legacy de 10% do caixa do fundo para 4%. Tá? Obviamente a gente não tinha a menor ideia que ia acontecer no loja americano, tá? Mas a gente, em cima dessa leitura que o Rafael falou, a gente realmente fez isso. Eu, particularmente, como a gente tem essa cabeça de ser mais ativo no mercado secundário, não ser um buy and hold, né? Essa cabeça mais de total return do que ser um hub, né? Uma alocação de caixa, eu gosto desses movimentos. Né? Como você teve em 2019, deu chance em 2020. Como você teve no final de 2022, deu chance em 2023. Tomara que alguma hora aconteça de novo e a gente esteja posicionado na ponta correta e dê chance de novo. Né? Porque realmente ter mandatos menos engessados, com passivos mais adequados, eu concordo inteiramente com o que ele falou, esse D0 na minha cabeça também não faz sentido nenhum. Né? Imagina todo dia você falar, putz, hoje eu recebi 400 milhões de resgate. Hoje 200, né? Deve ser horrível. Já é difícil dormir trabalhando em gestora, né? Ainda mais sabendo que o teu dinheiro, o teu passivo pode ir embora todo no overnight, então deve ser loucura. A aplicação também, né? Tá saindo pra praia, 400 milhões entrou aí, investe. Exato. E outro é o seguinte, né? Você sabe que o cara que está recebendo aquele dinheiro em fundo D0, com uma boa política de caixa, ele está deixando metade do teu dinheiro overnight. Ele está te cobrando uma taxa de DM sobre o todo, mas deixando 30%, 40%, 50% do teu dinheiro overnight, né? E outro dia eu vi um estudo falando o seguinte, né? Assim como o fundo dele é D60, o nosso mais curto lá é D45. Muitas vezes o cliente, ele entra num fundo D0, num fundo D1, e ele fica um ano e meio naquele fundo sem mexer. Então ele quer ter essa sensação de liquidez imediata, mas muitas vezes ele não usa essa liquidez imediata. E aí você, ao dar menos flexibilidade pro teu gestor, o teu gestor ao longo do tempo ele vai render menos, né? Porque ele vai precisar ter uma alocação de caixa maior, vai precisar comprar coisas mais líquidas que está todo mundo comprando, né? Então, tem esse efeito aí. Eu acho assim, o mercado de crédito ano passado, ele passou por um segundo teste relevante, né, em termos de funcionamento, desde o Covid. Né? No Covid, eu acho que deu um certo medo em todo mundo, de falar, putz, né, ferrou, será que vai ter fundo dando gate, não conseguindo pagar resgate, quebrando, né, sei lá, alguma coisa assim. Ano passado, eu acho que teve um outro headline, mas no geral, se você olhar o tamanho dessa indústria hoje em dia, eu acho que a gente passou bem. Óbvio que nesses momentos, sempre tem gestores que vão se destacar positivamente, outros negativamente, mas assim, né, novos bolsos foram criados, você tem muito multimercado hoje em dia. Eu vou dizer o contrário, é raro você ter um multimercado grande hoje em dia, uma casa grande, que não tem equipe de crédito. É raríssimo, né? E semana retrasada eu vi no jornal uma casa de equities fazendo um rebranding e adicionando na estratégia principal a estratégia de crédito. Então um negócio que era meio de lado, que virou um negócio mais mainstream, crédito, né? E aí você cria mais bolsos, né? Bolso mais sofisticado, que vai poder comprar coisa mais ilíquida, bolso que é menos sofisticado, eu acho que isso faz parte, né? Então, sim, o mercado em algum momento pode ter exageros, né? A gente está atento a isso. Eu acho bom quando isso acontece, se você estiver posicionado da forma correta, né? E tiver dry power, tiver dinheiro em caixa, você consegue comprar coisas realmente muito descontadas depois que E isso você acontece. fez isso, não fez? A gente fez isso. Né? Você estava com 4 e foi para muito mais. Quanto que era? 40? A gente foi de 4% para 10% ali depois de abril. Dentro do multimercado, né? Tá. A gente até escreveu uma carta no começo do ano passado, explicando que para a gente não era credit crunch, e aí no meio do ano a gente soltou uma outra, falando que era uma oportunidade, na nossa visão e tal. Né? Aquela liquidação já passou. Né? Aquela liquidação durou ali alguns meses no meio do ano passado e ela já voltou para níveis mais normais. Tá? Mas eu acho assim, que o mercado, ele cada vez que vem uma crisezinha dessa, ele cresce, ele amadurece, né? Sim. Criam-se mais players e a gente continua nessa evolução. O que ele discordou? É um gentleman, né? Discorda concordando. Você quer deixar mais claro a parte que você discorda? Eu acho assim, essa questão de... Né, eu não vejo o mercado assim, prestes a ter um sell-off grande. Eu não vejo. Não, eu não falei sell-off grande. Eu falei só que a gente está num pricing hoje que a chance de você ser o vilão é maior do que você ser o herói. Nos níveis de hoje, você montar uma carteira high grade hoje e achar que você vai dar porrada,
A chance é baixíssima, muito baixa. E a chance de você ter um problema é maior do que o baixíssimo. Então, eu estou dizendo assim, eu não acho que o risk-reward, que o pessoal gosta de falar, né, que o risco-retorno hoje está em você estar super comprado o high grade de melhor qualidade. Não concordo. Acho que o seu prêmio está achatado, amassado, e eu acho que o investidor brasileiro, ele gosta de dizer que ele é risk-taker, ele gosta de dizer que ele gosta de vol, mas quando ele vê aquela cota abaixo de CDI 2 meses seguintes, ele pira. Experimenta isso aí num fundo de crédito pra tu ver. Se ele não te liga querendo arrancar a tua cabeça. Eu acho que eu tô sentindo um pouco menos isso que o Fritz falou, que eu concordo, mas assim, a gente acaba surfando ali 3 mercados, né? Esse mercado mais high grade, o mercado de bonds lá fora, swapados para CDI, e o mercado de estruturados, que é um bolso um pouco menor, dado a liquidez dos nossos fundos, mas assim, é um bolso relevante, tá? Então, muitas vezes cota sênior de FDIC, uma outra, né, a gente olha uma outra mezanino, algumas operações lastradas em garantias, etc, né? Olhando esses 3 mundos que a gente navega, eu ainda vejo bastante oportunidade, tá? Eu não me sinto obrigado a comprar nada abaixo de CDI mais 1,5, e a gente não tem, tá? Então, dado o tamanho dos nossos fundos, dada a flexibilidade que eu tenho, eu consigo ainda ver bastante oportunidade. E por outro lado, vamos falar em termos de fundamento. Eu tenho muito menos preocupação hoje de ter uma quebradeira de empresa grande listada no Brasil do que eu tinha em março do ano passado, quando o mercado de capitais estava totalmente fechado, quando, né, você tinha várias empresas ali que estavam com balanço ainda bem desequilibrado. A gente até botou isso na nossa carta, assim, teve um evento muito importante, né? O pragmatismo de muitas empresas que estavam excessivamente alavancadas em fazer follow-on, em vender ativo. Posso citar várias aqui. Natura, Hapvida, né? BR Foods, tal. Empresas que a gente olhava com alguma, né, atenção para a estrutura de balanço. E são caras que fizeram follow-on de 4 bi, venda de ativo, acho que a Natura vendeu a Exop por 4 bi. Então, assim, esse pragmatismo, nunca é fácil um acionista e um CFO querer fazer um follow-on diluindo o seu acionista depois que sua ação já caiu 80%, 90%. Ano passado, acho que 90% dos follow-ons que a gente viu foram para fazer isso. Nesse começo do ano, igual, né? A gente já teve Magazine Luiza, já teve Pão de Açúcar e vários outros vindo agora, da ASA. Então, empresas que ainda têm uma estrutura de capital excessivamente alavancada estão, de uma certa forma, cortando a própria carne para conseguir equilibrar um pouco o balanço. Algumas vão conseguir, outras não. Mas eu digo assim, se você juntar preço com fundamento, o preço no passado era muito melhor, né, de spread de crédito no Brasil. Mas os riscos, na minha visão, eram muito maiores, né? Macros e micro, né? Assim, macro e micro. O macro no Brasil tem desafios relevantes? Tem desafios relevantes, mas em março do ano passado, no auge da nossa preocupação, a gente não sabia se o Banco Central ia conseguir cortar juros, começar a cortar juros em 2024. Né? De lá para cá, a gente já trouxe juros de 13 e alguma coisa para perto de 10. Né? Não é exatamente o que a gente gostaria, mas já tem um início de alívio aí para as companhias.